ICMS diferencial de alíquotas. Em 2022, essa bagaceira, afinal, é devida ou não é? Você tem ou você não tem que pagar esse imposto esse ano? Essa é a pergunta que eu vou te responder nessa sequência de 2 vídeos. Bora comigo? Antes da gente falar desse imbróglio todo e eu te responder essa pergunta, é lógico que a resposta vem só no segundo vídeo. Neste primeiro, eu quero que você compreenda como essa confusão começou e onde é que está o problema que a gente está vivenciando neste ano de 2022. Tá bom, pessoal? Vejam que eu fiz uma apresentação toda bonitinha, a gente não está com gravação profissional, mas pelo menos essa professora que vos fala está tentando fazer um negócio mais arrumadinho para te ajudar a entender, beleza? Vamos lá! Primeiramente, como funcionava o diferencial de alíquotas antes e como funciona agora? Aqui a gente não está falando de data de vigência, a gente está falando de mecanismo de funcionamento, tá? Antigamente, o que acontecia? Antes da popularização da internet, a maioria das operações ela acontecia da seguinte maneira. Eu sou aqui, vocês sabem que eu sou aqui do estado do Amapá, então eu vou usar como exemplo um consumidor do estado do Amapá e um fornecedor, uma indústria localizada aqui no estado de São Paulo. Vou pegar aqui o vermelhinho que destaca melhor. Então vamos lá, não tinha internet. Então nesse tempo, a maioria das operações que aconteciam de um estado para outro, elas eram firmadas por 2 empresas. Uma empresa no estado fornecedor vendia para outra empresa no estado consumidor. E essa empresa do estado consumidor se incumbia de realizar a venda para quem ia consumir aquele produto. Então o que acontecia? Eu, estado de São Paulo, tenho uma indústria, eu vendo para o estado do Amapá. Eita, que esse negócio tá grossão. E aí, o estado de São Paulo fica com um percentual de ICMS aqui nessa operação, tá certo? Depois, esta empresa, um atacadista ou um varejista, vendia aqui para o consumidor final, que poderia ser uma empresa ou uma pessoa física, mas que ia consumir esse produto. E aí o estado do Amapá ficava com uma outra parcela desse imposto, ok? Você vê aqui, vamos lá, deixa eu mudar aqui a canetinha, a cor da canetinha, que o imposto, nesse caso, ele está dividido, correto? Ficou uma parte no estado produtor e outra parte no estado consumidor. Eventualmente, essa empresa aqui do estado de São Paulo, deixa eu pegar a canetinha, ela também vendia diretamente para o consumidor final. Vou pegar outra cor aqui. Eventualmente, ela também vendia para cá, ó. Só que quando isso acontecia, o imposto ficava integralmente, vou colocar aqui, ó, 100% do imposto ficava integralmente aqui no estado de São Paulo. Esse era o cenário antes da popularização da internet. A internet começou a se popularizar, o que foi que aconteceu, meu povo? Essa ocorrência aqui, ó, começou a aumentar, né? Esse cara que antes só comprava desta empresa bem aqui, começou a comprar direto de outros estados produtores. Porém, eu quero que você se recorde que toda vez que isso acontecia, acontecia, porque a regra mudou, a gente vai já ver, esse imposto ficava todo aqui na origem, beleza? Vamos continuar essa historinha e vamos agora saber, vamos deletar a riscadeira, vamos saber por que quando a venda acontecia direto para essa pessoa física, direto para o consumidor final, que pode ser também uma pessoa jurídica não contribuinte do imposto, do ICMS, por que ficava tudo com São Paulo?
por determinação da Constituição Federal. Aí eu vou pegar aqui, gente, a lentidão é porque eu estou me familiarizando com essa bagaceira aqui, para nossa aula ficar um pouco mais elucidativa, tá bom? O que a Constituição Federal determinava? O seguinte, ó, que o ICMS, em relação às operações que destinem bens e serviços, vou aumentar aqui a bolinha do negócio para você ver melhor, que destinem bens e serviços a consumidor final de outro estado, ia ser feito o quê? Quando o destinatário fosse contribuinte, alíquota interestadual. E uma alíquota interna quando o destinatário for não contribuinte. Isso era o que estava escrito na Constituição. Eliane, não entendi nada. O que isso significa? Significa que quando São Paulo vendia para a nossa empresa distribuidora aqui do Amapá, São Paulo ficava só com a alíquota interestadual, ou seja, um pedacinho do imposto, e o resto seria tributado aqui. Quando São Paulo vendia para a Eliane, pessoa física aqui no estado do Amapá, ele ficava com todo o imposto, ele lançava a alíquota interna, o imposto ficava todo lá e acabou, não tinha nada para o Amapá. Era assim que era, por força do que determinava a Constituição Federal. Só que aí, com a popularização da internet, começou a acontecer um problema. Olha como é, e aí vou deletar o negócio daqui, olha como é a nossa distribuição produtiva. A gente sabe que os nossos polos industriais no Brasil estão, em sua maioria, localizados aqui, ó, na região sul e sudeste. O que a popularização da internet fez, meu povo? Fez com que o povinho do Amapá comprasse cada vez mais daqui, ó. Não vou nem colocar essa seta, eu vou colocar, ó, o consumo, era como se o consumo acontecesse aqui. O povo de Roraima comprava pela internet do sul e sudeste. O povo do Amazonas comprava da internet do sul e sudeste, o povo do Nordeste, todo mundo, a maioria comprando daqui, porque aqui está o grande peso de polo industrial. E eu quero que tu te lembre do seguinte, quando essa venda era realizada para consumidor final, onde ficava 100% do imposto? Isso, ficava aqui, ó, nas regiões desenvolvidas, nas regiões que já tinham polos industriais. E a arrecadação desses estados aqui, ó, que são estados eminentemente consumidores, ela caiu a zero nessa situação. Ela não ficava, esses estados não ficavam mais com uma parte da arrecadação. O resultado não poderia ser outro, senão o reforço das desigualdades regionais, porque a receita dos estados mais pobres ficou ainda menor, enquanto os estados mais ricos começaram a arrecadar cada vez mais, gerando uma má distribuição da arrecadação. Então, era preciso restabelecer o equilíbrio nessa distribuição das receitas pelas unidades federativas, certo? E aí, qual foi a solução encontrada, meu povo? Se é a Constituição que determina que a partilha tem que ser feita dessa forma e as relações comerciais começaram a se alterar por conta da evolução tecnológica, então agora a gente vai precisar adequar a regra na Constituição Federal. Foi aí que foi editada a Emenda Constitucional número 87, nem coloquei aqui na tela, né, meu povo? Mas a gente escreve aqui. A pessoa está apoiando só um pouquinho, calma aí, pequeno samurai. Não é só tu que tem que virar ninja, não. Eu também. Tenha paciência com essa pobre professora. Consegui, ó, tá vendo? Emenda Constitucional número 87 de 2015. Olha quando começou a celeuma jurídica, que ainda hoje, em 2022, não acabou. Claro que mudou o argumento, mudou o motivo, mas a confusão continua. Lá em 2015, foi editada a Emenda Constitucional número 87, que mudou a regra de distribuição no caso de vendas interestaduais
para não contribuintes do ICMS. Essa regra, vamos pegar o marcador de texto aqui, essa regra passou a ser a seguinte, ó, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, ó, por isso que chama de FAO consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual. Ou seja, antes a alíquota interestadual era só quando o estado de São Paulo vendia para um contribuinte do Amapá, porque esse, por sua vez, ia vender para o não contribuinte. Só que depois da emenda 87, a alíquota interestadual passou a se aplicar em qualquer hipótese, tá? Tanto na venda para não contribuinte quanto contribuinte. Mas ela veio e disse o seguinte: e cabe ao estado de localização do destinatário a diferença entre as alíquotas. Eu vou tentar riscar aqui para te explicar na prática o que aconteceu. Em relação às operações para não contribuinte do ICMS, toda vez que São Paulo vendia para a Elianezinha aqui do Amapá, São Paulo ficava com quanto de imposto? Opa, vamos mudar aqui, desfaz e pega a caneta. São Paulo ficava com... Eita, que a pessoa está amarrada. Gente, eu vou adquirir prática nessa bagaceira. São Paulo ficava com 18%. Não é isso? Vendeu para o CPF, ó, São Paulo, vendendo para o Amapá, e é um CPF, ou um CNPJ que não seja contribuinte, mas o CPF a gente se apropria melhor da ideia. Vendeu para o CPF, São Paulo ficava com 18, o Amapá ficava com 0. Depois da emenda constitucional, vendeu, tanto faz vender para o CPF ou para o contribuinte, São Paulo fica com quanto? Agora São Paulo fica com 7%, né? Se essa venda for para um contribuinte do ICMS, ele vai vender, quando ele vender, ele tributa normalmente. E se essa venda for para a Elianezinha no CPF, essa empresa do estado de São Paulo vai ter que passar para o Amapá os outros 11%. Veja que a carga tributária lá em São Paulo era 18, né? E no final ela continua sendo 18, com a diferença de que antes ficava tudo para São Paulo e agora fica um pedaço para São Paulo e um pedaço para o Amapá, restabelecendo aquela forma de distribuição da receita que a gente viu lá no começo desse vídeo. Então, a emenda 87, ela veio para corrigir essas distorções. Entretanto, o que foi que aconteceu depois da publicação da emenda 87? Os estados se reuniram no CONFAS e publicaram um convênio ICMS divulgando regras de como funcionaria esse diferencial de alíquota nas vendas interestaduais para não contribuinte. E aí começou o problema. Que problema, Eliane? Vamos passar para a próxima tela. Os questionamentos judiciais. Os contribuintes, quando vendiam para um não contribuinte de outro estado, começaram a arguir no Poder Judiciário o seguinte: ei, esse convênio que o CONFAS editou, ele é inconstitucional, porque lá na Constituição está escrito que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Então, o que eles arguíram? Realmente, o CONFAS não tem competência jurídica para estabelecer essas regras e, portanto, é inconstitucional que eles exijam de mim o cumprimento dessas normas. O que o STF decidiu? Tá certo? Ele pegou, por meio da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 5469, determinou que, de fato, o convênio ICMS era inconstitucional. E aí ele modulou os efeitos. Ele disse o seguinte: olha, eu vou deixar vocês usarem esse convênio aí, desculpa, até final de 2021 e a partir de 2022 acabou, não tem mais isso. Aí, os estados, temendo perder
uma parcela significativa de arrecadação, correram e foram editar a tal lei complementar, que foi publicada. Hoje, eita, em vez de eu passar, eu voltei, vamos passar. Hoje, nós temos em vigor a Lei Complementar número 190 de 2022. Só que quando publicaram essa lei complementar, que ela viria para resolver de uma vez por todas essa bagunça que ficou o diferencial de alíquotas com a alteração da emenda 87, a data em que ela foi publicada criou uma nova celeuma. E é sobre essa nova celeuma que a gente vai falar no vídeo 2, que você vai acompanhar com a gente, porque você vai se inscrever no canal, ativar o sininho e aí o YouTube te avisa assim que a gente soltar o segundo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, também não esquece de valorizar o conteúdo. Curte, compartilha, comenta, que isso ajuda muito o nosso canal. Então, não se esquece de ficar junto com a gente, porque no segundo vídeo eu vou te contar qual foi o problema com a Lei Complementar número 190 e vou te responder a pergunta que você tanto quer saber. Se você deve ou se você não deve pagar o ICMS diferencial de alíquotas em 2022. Tá certo, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.